tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. O assunto, notícias falsas ou fake news. Aposto que você já ouviu falar de fake news, não? Nesse final de semana do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Pauta Aberta fala sobre um tema proposto pelo Papa Francisco para esse ano. A verdade vos tornará livres. Fake news e um jornalismo de paz. O que são as fake news? Como elas se propagam pela internet? No que elas podem influenciar? Como identificar uma notícia falsa? Você sabe identificar uma notícia falsa quando chega no seu WhatsApp? É verdadeira ou é falsa? Você sabe, não? O que é uma notícia falsa? Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a professora e jornalista Sandra Nodari e a advogada Alessandra da Costa, as nossas duas convidadas. Sandra Nodari, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, super agradecida pelo convite de vir aqui falar sobre fake news. Aliás, ele já deve ter falado 200 mil vezes sobre isso, Tenho né? falado bastante, tanto por ser professora do curso de jornalismo e com os alunos nós temos discutido muito isso, mas também eu sou aquela pessoa chata hoje do WhatsApp, sabe? Recebo uma fake news, um boato, eu digo, gente, isso é mentira, vamos checar. Ah, você também faz parte desse time? E eu estou muito agradecida pelo Papa Francisco levar adiante essa bandeira que tem que ser de todos nós mesmos. Então, muito grata por poder falar sobre isso. Doutora, dá muito problema a fake news? Muito problema, tanto que hoje em dia nós estamos tendo várias decisões judiciais, né? Porque as pessoas acreditam que a internet é uma terra sem lei e não é verdade. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite, principalmente porque, como a professora disse, né, que hoje em dia a gente precisa também instruir as pessoas que utilizam as redes sociais, a internet, porque eles não estão sabendo lidar com esse fenômeno que é a internet, né? Cresceu tudo muito rápido. Muito rápido. Né? Foi muito rápido. A propósito, estávamos falando agora há pouco do Papa Francisco. Vamos colocar na tela uma frase do Papa Francisco sobre o assunto, né? Sobre as notícias falsas. Disse o Papa Francisco, notícias falsas são um sinal de atitudes intolerantes e hipersensíveis e levam apenas à difusão de arrogância e ódio. Esse é o resultado final da mentira. Frase do Papa Francisco, mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2018. Como disse você, Sandra, o Papa foi de uma felicidade, né? Puxou o tema para ele, né? O que eu percebo é assim. Em 2017, teve um dicionário britânico, o dicionário Collins, que entendeu que fake news foi a palavra do ano. Então, disse assim, qual é a palavra do ano de 2017? Fake news. Se nós formos pensar, a gente não ouvia falar de fake news antes, muito antes disso. A gente ouvia falar de boato, de mentira. Sim. Mas sem as redes sociais era diferente, né? Se aproximava uma pessoa que vinha com uma história falsa, a gente dizia, essa aí é uma fofoqueira, não vamos acreditar nela ou nele, enfim. Agora, com fake news, a gente perde isso, porque esse material vem transvestido de notícia, né? Então, vem ali igualzinho um texto jornalístico, com título, com imagem, às vezes até o site que compartilha é muito parecido com o site de um veículo que é bem reconhecido. Exatamente. E as pessoas se confundem. Então, é bem perverso se a gente for pensar, né? A intenção de quem constrói uma fake news é única, muito que é fazer com que as pessoas acreditem naquilo. E aproveitando o gancho da professora, é exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, uma das primeiras dicas, né, é tomar cuidado com o endereço eletrônico, porque às vezes é uma mudança de letra e ele fica parecido com um veículo que a gente acredita que seja um veículo que tenha verdade, né, no seu conteúdo. E uma situação que a internet acabou trazendo, aproveitando também o gancho, é que a internet acabou abrindo espaço para todo mundo criar conteúdo, todas as pessoas, não apenas os jornalistas que têm todo esse cuidado entre o que existe, situações de investigação, né, para colocar a realidade dos fatos. Então, como isso abriu de uma forma muito grande, que todos podem criar conteúdos, então qualquer um pode implantar uma notícia falsa que pode causar um dano. Mas eu tenho uma pergunta para vocês duas. Por que essas notícias se propagam numa velocidade tão grande, tudo muito rápido? Isso não é culpa nossa? Isso é falta do quê?
Sabe que a USP fez uma pesquisa com base no caso da morte da vereadora Marielle. Pois é. Essa pesquisa foi divulgada agora e demonstra, é absurdo pensar, é maluco pensar que 50 minutos depois que ela foi morta 9h30 da noite, 50 minutos depois tinha grupo de WhatsApp recebendo notícia falsa sobre a morte da Marielle. Sim. Então, se a gente for pensar nisso, é muito estranho. E aí, nessa pesquisa, percebeu também que o maior disseminador de notícia falsa no Brasil hoje são os grupos de WhatsApp de famílias. Então, são os grupos de famílias. E aí, o que a gente pode pensar? Assim? Os grupos das nossas famílias? Exato. Os grupos das famílias. Não são os grupos de amigos, os grupos de trabalho, os grupos de curso, são os grupos de família, segundo essa pesquisa da USP, que mais disseminam as notícias falsas. E aí a gente chega a algumas conclusões, né? Que talvez as pessoas gostem de receber aquela notícia, tem a ver com o que elas acreditam, o que elas querem acreditar. E querem que alguém da família fique sabendo também. Exatamente. E também tem essa situação de você ter uma identidade com a família, né? Que a gente já colocou aqui. E você se sentir à vontade naquele grupo, porque é um grupo que você tem intimidade. Muito mais que um grupo de trabalho ou, às vezes, até dos seus próprios amigos. Então, você não tem essa limitação, esse senso crítico, né, de que pode ser uma notícia falsa, e se ela causa um impacto em você emocional, você acaba disseminando sem pensar muito ou sem ter um bom senso. Qual é a responsabilidade da comunicação social? O que eu percebo é que os veículos de comunicação, as universidades e as escolas no Brasil e no mundo têm encampado essa luta em prol de demonstrar o que são notícias falsas e dar ferramentas às pessoas que saibam identificar. Então, nós vamos ver aqui os veículos de comunicação brasileiros. G1, Folha, Canal Futura, Agência Lupa, tem campanhas e tem partes nos sites, cheque aqui, veja que essa notícia é falsa. Existe um site que chama boatos.org, que é muito bacana. Quando você recebe uma notícia, você fala assim, será que é verdade? Joga lá que o Boatos já pesquisou, já verificou, já conferiu, já vai te dizer quantas vezes essa notícia já foi publicada nos anos anteriores. E a gente vai olhar, tem notícias que foram publicadas em 2005, em 2009, em 2011 e agora voltaram requentadas. E o que a gente percebe, então, há esse esforço junto com o Papa Francisco, por isso que eu fico muito contente, porque eu acho que as igrejas têm um papel fundamental de dizer para o cidadão, gente, para exercer a cidadania, para exercer o cristianismo, para ser uma pessoa boa realmente, você tem que parar de compartilhar mentira, parar de compartilhar o que é errado. E não é difícil, Adilson. Se você jogar no Google, você achou meio estranho aquilo, joga no Google, você vai descobrir que é mentira, mas na hora. Mas o impressionante é que o mesmo aparelho celular que você recebe o WhatsApp, é o mesmo aparelho que te dá acesso à rede mundial de computadores. Exatamente. Que você pode chegar a informação em 10, 15 segundos. Mas a preguiça, né? A preguiça é aquele impulso. Eu falo que uma das dicas é você segurar o impulso. Porque existe também uma palavra que está sendo bastante usada, que é a pós-verdade. Né? Que as pessoas elas estão tendo interesse em receber notícias que elas tenham um vínculo emocional. Ou, de acordo com as crenças delas, a gente está vendo muito isso hoje em dia na política, né? Então, elas preferem receber notícias que tenham a ver com o que elas acreditam do que efetivamente seja verdade. Porque pós-verdade não é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e, inclusive, isso pode gerar uma responsabilidade jurídica, né? Temos mais uma frase aí dita pelo Papa Francisco em relação a fake news. Vamos aqui, ó. Difundir notícias falsas pode servir para atingir objetivos específicos, influenciar decisões políticas e servir a interesses econômicos. Mensagem do Papa Francisco também. Sandra. Quando a gente vai pensar na conceituação, qual é o conceito de fake news desse dicionário britânico que eu estava dizendo, tem sempre a ver com uma notícia ou uma informação mentirosa, um boato que é disseminado, mas que tem uma intenção escusa. Sempre. Então é bem importante pensar que a pessoa que constrói aquela notícia, ela não é uma pessoa mal informada, mal formada, são grandes profissionais que sabem muito bem lidar com a tecnologia, que conhecem como se faz um texto jornalístico e que fazem aquilo muito bem feito. Mas o principal, porque é que fazem, tem uma intenção. Alguém vai lucrar com aquilo. Então, o que nos assusta um pouco é pensar quem é que está obtendo benefício. Na política a gente até enxerga. Mas ontem, por exemplo, eu tinha uma festa de aniversário. E aí a minha mãe mandou um texto no grupo. Olha, pessoal, não vamos cantar é pique, é pique, é pique. Porque é pique, é pique, é pique, segundo alguém que vai estar no aniversário, tem uma mensagem maligna. Na hora, fui para o boatos.org, mandei isso é mentira, olha aqui. Dela, mas a gente tem que respeitar, porque as pessoas lá acreditam nisso. E eu já discordo, eu não acho. Eu acho que a gente tem que informar. Ok, fomos na festa.
E aí a aniversariante puxou um é pique. Então, e ela puxou primeiro o rio, ela falou assim, é pique? Aí todo mundo respondeu, sim, é pique. Então, quer dizer, ela sabia daquilo. E aí o meu papel, eu acho que é esse, recebi um boato falso. E tem que ser o papel de todo mundo. Exato. Eu sei que aquilo não é verdadeiro, eu tenho que avisar a gente, olha lá, porque quanto mais a gente fizer isso, talvez menos esses boatos repercutam. Agora eu pergunto, por que alguém criou esse texto do é pique, sendo uma mensagem satânica? O que a pessoa que fez isso ganhou? Interesse? Isso eu não consigo entender. Porque eu não consigo enxergar qual é o interesse disso. Nós estamos vivendo agora um ano eleitoral. Vem aí a eleição, né? As eleições vêm aí. E nós sabemos que nos Estados Unidos nós tivemos uma eleição influenciada por fake news. Exato. Vocês acreditam que isso ocorra aqui no Brasil também nesse ano? Sim. Ou já começou, né? Porque pelo que nós estamos vendo aí. Infelizmente é possível. Tem algumas pesquisas já sendo realizadas que existem muitos perfis fakes, perfis falsos. Já. Né, que inclusive têm seguidores, porque eles têm todo esse trabalho, né, de ter os seguidores, mas é um perfil falso e tem pessoas que são contratadas para isso. Então, eles vão lançando durante o dia, né, tanto no Facebook quanto no Twitter, quanto no Instagram, partiu o trabalho ou acabei de sair de uma reunião e, de repente, lança uma situação política, né, e vai disseminando aquilo aos poucos. Não só isso, só que hoje em dia também teve com essa mini reforma política, né, que foi aprovada no ano passado, que aprovou a situação do link patrocinado. Então, nessa eleição, eu acredito que vão ter muitos links patrocinados, que é uma situação que demanda dinheiro, né? Que a gente sabe que a campanha demanda muito dinheiro, mas eu penso assim, que hoje em dia a campanha ela vai gastar muito mais em links patrocinados do Facebook, porque vão ser direcionados e vão ter um retorno mais garantido do que até na própria TV, que era onde se gastava mais antigamente. Por quê? Porque as pessoas elas não procuram saber a realidade, então eu entendo que vão ter muitas notícias disseminadas, tanto pelos perfis fakes, quanto pelos links patrocinados. Então, é uma situação que é um pouco preocupante, é um pouco temerosa. Sandra, você é professora, jornalista e professora. Eu fico, às vezes, me perguntando, será que na Suécia, na Inglaterra, na Holanda, é assim também? Responda daqui a pouco, ok? Fazemos uma parada, voltamos já com o Pauta Aberta. O tema de hoje é fake news. Daqui a pouco também a gente vai tratar da questão jurídica. É crime da cadeia, da indenização para quem propaga uma fake news, uma notícia falsa? Até já! Segundo bloco do Pauta Aberta, o tema de hoje, fake news, notícias falsas. Estamos recebendo aqui duas especialistas no assunto, a professora e jornalista Sandra Nodari e a advogada doutora Alessandra da Costa. Deixei a pergunta do bloco passado para a Sandra. Eu fico pensando, né, sobre fake news, notícias falsas. A gente recebe uma carreta do negócio todos os dias no WhatsApp. Isso é coisa só nossa? Isso é coisa de terceiro mundo? Ou na Alemanha tem, na Suécia tem, na Holanda tem, Sandra? Se a gente for pensar que um dicionário britânico colocou fake news como então, tem principal, lá também. Tem também. Nos Estados Unidos, a gente vê que, né, o Trump foi o cara que disseminou a palavra fake news, que trabalhou com fake news. Algumas escolas de educação básica, o nosso ensino fundamental, já desenvolveram projetos, imaginem, para treinar crianças e professores contra fake news. Então, quem tem filho, eu tenho 2 filhos, né, pequenos, a Clara tem 10 e o Francisco tem 8, eles vêm para casa e dizem, hoje eu tenho que pesquisar na internet sobre, sei lá, árvore genealógica, sobre solo, sobre planetas. A gente pesquisa na internet e eles levam esse conteúdo para a escola. Então, essas professoras de uma escola básica americana estão sendo treinadas para quando receber esse material que os alunos trazem, conversar com eles sobre, se eu não me engano, são 6 questões básicas. Quem é o público daquele texto que eles trouxeram? Quem é o autor daquele texto que eles trouxeram, a quem interessa aquilo que está escrito e algumas outras questões para que as crianças comecem a buscar a autoria e ter relevância nessa autoria. Porque a grande questão para a gente fugir da fake news é saber quem é o autor. Então, assim, eu achei um texto estranho, quem é que escreveu isso?
Então, eu acho que a primeira pergunta que qualquer um de nós tem que fazer, quem é o autor disso? Sempre questionar, né? Sempre questionar a origem e o que você está lendo, né? Porque a gente aceita tudo como verdade, não é necessariamente o caso. Então, a gente sempre tem que estar questionando o que está vindo para a gente. Então, esse senso crítico, eu fico muito feliz em ouvir isso e gostaria muito que isso viesse o mais rápido possível para o Brasil, porque hoje em dia a porcentagem de pessoas que utilizam o WhatsApp é muito grande, né? Então, esse preparo do público é muito importante. E pensando que eles começam a preparar crianças, é porque entendem que é pela educação, né? É o viés da educação. A televisão tem que fazer isso também, porque lá na Constituição Federal está dizendo que um dos papéis de uma emissora para continuar tendo uma concessão é trabalhar com a educação. Exato. Então, tem que ser um trabalho conjunto de todo mundo. E começando pelas crianças é interessante, porque as crianças pegam as coisas muito rápido também, né? Às vezes o adulto é que não quer, né? O adulto quer acreditar naquela fake news, porque para ele, não, mas eu quero acreditar nisso mesmo, eu fico feliz acreditando nisso. Sandra, e a criança já que você não. falou dos Estados Unidos, nós temos aí uma tela sobre uma pesquisa, né? Um estudo, olha aqui, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, o MIT, que é conceituadíssimo, né? Publicado na revista Science, mostrou que as informações falsas têm preste atenção, ó, as notícias falsas têm 70% mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras. Não é pouca coisa. É absurdo. É mais fácil, é mais prático acreditar na mentira. Exatamente. É isso, né? Mexe mais com o emocional, né? Mexe mais, mesmo que seja... Normalmente as notícias, elas têm um viés desesperador, né? Que se você for para aquele político, por exemplo, ele vai fazer situações absurdas com a sua família, com a sociedade, com a educação. E nisso as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam, exatamente. Sempre o que é incrível, o que é absurdo, o que é fantástico e de alguém que a gente já odeia, aí é fácil de acreditar. Então, assim, tem alguns elementos que a gente vai entender, né? Para começar a pensar, nossa, até aquela dúvida, né, que você colocou, Alessandra, a gente tem que duvidar. Se a notícia é estranha demais, né, é algo que fala assim, será? Certamente, se você for procurar, você vai ver que é fake news. Se pedir compartilhamento. Exato. Então, lá no meio da notícia tá, compartilhe, por favor, porque balas de ursinhos estão sendo distribuídas na porta das escolas. Escute o áudio que eu estou mandando. Aí você escuta o áudio e a pessoa diz assim, na escola da minha filha não diz o nome da escola. Aqui no bairro não diz o nome do bairro. Aqui na cidade não diz o nome da cidade. Uma criança, encontrar no bolso de uma criança desacordada uma balinha em formato de ursinho, ela foi levada para o hospital. Não diz o nome do hospital. Não diz. Aí quando você joga lá no boatos.org, esse texto já foi publicado em 2004, em 2009, em 2011. E o assustador é que essas notícias disseminadas podem gerar mortes. Por quê? Porque se você coloca, né, uma situação que uma pessoa específica está na porta das escolas, por exemplo, e está assediando as crianças, está de repente colocando no carro, levando para uma situação e é mentira, tá? Por exemplo, tem uma situação que a moça está com um passarinho na mão e uma criança no colo. Eles trocaram o passarinho por uma arma e essa arma está apontada para a criança. Essa pessoa teve o risco de ser linchada pela comunidade, sendo que era uma foto falsa. A propósito, para dar sequência da nossa tela, né, o que disse a Sandra aqui, ratificando exatamente o que ela falou, temos mais informação, preste atenção. Segundo esse estudo, cada postagem verdadeira atinge, em média, 1.000 pessoas. As postagens falsas, as mentirosas, as mais populares, atingem de 1.000 a 100.000. Olha o tamanho dessa propagação. É assustador se a gente for pensar. E são 100.000 pessoas que acreditam naquilo, né? É aquela situação do compartilhamento, né? Você compartilha sem pensar. Só que o compartilhamento pode gerar um risco jurídico. Então, não é só a pessoa que efetivamente fez e começou o início dessa disseminação de uma notícia falsa. Então, a gente tem decisões hoje judiciais que determinam indenização não apenas para a pessoa que fez o conteúdo, mas também para quem compartilhou. A propósito, já vamos entrar então nesse assunto. Indenização. É crime. Eu invento a notícia, coloco no meu WhatsApp, no grupo da família, contra a Sandra. Invento um negócio, o grupo da família, a família propaga mesmo, né? Exato. E aí ela entra com a ação. Ela ganha fácil, não ganha não? Então, depende. Se essa disseminação de notícias gerar um dano, tá? Como aqui em Curitiba aconteceu até um caso de uma pessoa que colocou uma professora, né, com quem ele teve aula,
uma professora, como se um vídeo íntimo parecesse da professora e disseminou para toda a comunidade da escola, inclusive chegou ao marido dela. O que aconteceu? Eles foram até a delegacia de crimes cibernéticos, né, para poder verificar e fazer perícia e afins para poder encontrar o autor desse crime. Então, nesse caso, é um crime porque ofendeu a reputação da pessoa. Então, a gente tem lá crime de injúria, difamação, né, situações que atingem a reputação da pessoa. Caso não gere um dano, talvez não seja considerado crime, porque a nossa legislação ela é muito falha nesse sentido. Para ser considerado um crime, ele tem que estar especificado na lei, como crime de vingança pornô, que não é necessariamente fake news, mas pode ser, como no caso dessa professora, ele não era previsto na legislação brasileira. Então, ele podia ser responsabilizado por algumas situações, mas não necessariamente pelo crime de divulgar uma imagem íntima, né? Então, foi aprovado agora, nesse ano, na verdade, essa situação de ser incluído na Lei Maria da Penha, né, a situação de vingança pornô. Então, a nossa legislação ela é muito demorada para que essas coisas sejam alteradas. Então, se ela gerar um dano, principalmente a reputação, vira um crime sim, e você pode pedir indenização no âmbito civil, né? E inclusive de quem compartilhou. Mas já tem gente pagando? Tem. Já tem gente pagando? Tem gente pagando. Numa situação específica, inclusive, que a gente teve acesso a uma decisão agora essa semana, uma moça que compartilhou, ela foi condenada a uma indenização de R$10 mil só por compartilhar e não ter verificado. Tanto que ela ainda colocou uma situação dizendo, gente, não sei se é verdade, mas não importa. Ela compartilhou e disseminou. E às vezes a pessoa pensa assim, eu apago, né? Compartilho e apago. Só que se você levar aquela postagem enquanto ela está no ar para um cartório notarial, né? E o funcionário lá, ele vai dar fé pública, ele vai olhar naquele momento. É verdadeiro. Você curtiu, você compartilhou, você comentou, ele vai imprimir aquilo e vai dizer assim, dou fé pública, isso aconteceu. Aquilo é prova. Perfeito. É muito importante É bem importante pensar, exatamente, né? Que não é só, eu apaguei, não existe. Uma vez que você publicou... E é muito importante você guardar essas provas. Muito importante. Tirar um print da tela, mas ela não é o suficiente, porque ela pode ser discutida, né? Pode ser uma situação alterada. Então, isso que a professora colocou é muito, muito importante, de você procurar um cartório, fazer uma ata notarial, porque o servidor ele tem fé pública, né? E para você procurar daí um advogado e a delegacia de crimes cibernéticos para dar andamento. Isso é demorado? Isso é... Depende. Infelizmente, a situação de delegacia de crimes cibernéticos, a gente só tem aqui em Curitiba, eles têm uma demanda muito grande de pedofilia. Então, acaba demorando muito essa investigação, mas você pode procurar qualquer delegacia. Então, por isso que a orientação é sempre procurar um advogado especialista no assunto para que ele dê andamento o mais rápido possível, né, perante a justiça. Sandra, você é professora, então dá a dica aí, né? Como é que a gente identifica uma notícia verdadeira? Essa é falsa, essa é verdadeira, como é que faz? Então, a primeira questão é... Observei aquela notícia, ela me gerou alguma dúvida. Tudo tem que gerar dúvida, né? A gente não tem que acreditar em tudo que a gente lê, até porque os próprios veículos de comunicação, eles têm intenções também, né? Claro. Então, eu não tenho que entender o veículo de comunicação como verdadeiro. Mas os veículos que já têm crédito, porque estão há anos publicando notícias, a gente entende que eles passam por um processo de checagem da notícia. Exato. Antes de publicar. Eu olhei para uma notícia, olha o URL. Em vez de Folha de São Paulo, qualquer outra coisa que me lembra Folha de São Paulo, eu já Folha de São penso. Paulo A. Exatamente. Eles fazem isso. E aí, não é a Folha de São Paulo. Aí eu jogo isso no Google ou lá no Bing e eu vou ver que a Folha de São Paulo não deu aquilo. Então, assim, a primeira questão é, me choquei com uma notícia, eu tenho mesmo que ter essa dúvida sempre, jogo no Google para ver. Eu tenho que ver a autoria, então quem é que disse isso é muito importante. Quem é o autor, qual é o URL, qual é a fonte. E sempre tem esse trabalho que é rapidíssimo, né? Se eu recortar lá uma frase daquela notícia e colocar entre aspas no Google, eu vou ver todos os lugares em que aquilo foi publicado. E de repente um texto que eu estou achando que é novo hoje, ele é de 10 anos. Exatamente. E é uma situação preocupante, na verdade, essa situação de disseminação, né? Porque, por exemplo, agora a gente está entrando em eleições e vai ser um ano que a gente vai ter muita notícia, né? Sem dúvida. Então, assim, a preocupação é que, por exemplo, um político ele seja vítima de uma fake news. Ele pode entrar, né, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o juiz determinar que seja retirado, mas não há tempo, porque ela já foi compartilhada tanto, entrou ali no sistema algorítmico, né? Que ela já foi disseminada de uma forma que não tem mais volta. Muito bem. Olha aqui, eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui, aprendemos bastante. O tempo aqui é o nosso inimigo
esse programa não foi fake news, isso é verdadeiro, tá? E você pode acompanhar esse programa e outros da nossa programação pelo nosso canal do youtube.com/TV Evangelizar Oficial, ok? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco, pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem com mais um tema e com mais convidados. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.